Prezados colegas, prezadas colegas, para que a gente possa desenvolver este tema, é preciso algumas considerações iniciais. Atualmente, somos 1.205.268 advogados e advogadas inscritos e inscritas nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Somos também 19.560 estagiários. Percebam, para que nós tenhamos uma relação, uma razão consciente do quanto nós temos de advogados atuantes, basta fazermos uma comparação. Segundo registros do Conselho Federal de Medicina, são 500 mil médicos atuando em nosso país. E nós já somos quase 1.250.000 advogados atuantes. Isso significa que há 173 habitantes por advogado, uma das médias mais altas que temos em todo o mundo, considerando a população brasileira de 209 milhões de pessoas. Para que tenhamos também consciência, temos 1,5 milhão a 3 milhões de bacharéis em direito que ficaram retidos no exame de ordem, que ainda não ingressaram nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. É bem verdade, alguns possam até eventualmente ter desistido da carreira, mas a estimativa é de que 1,5 milhão a 3 milhões de bacharéis em direito potencialmente poderiam ingressar nos quadros da OAB. Somos, para que tenhamos também ideia, o país com maior número de cursos de direito do mundo. São aproximadamente 1.700 cursos de direito, o que significa, por sua vez, que só o Brasil responde por mais da metade de todos os cursos de direito que temos no mundo. Para que tenhamos também uma ideia, são 15 mil vagas abertas anualmente para estudantes de direito em nosso país. Somada a esta concorrência, chamemos assim em um primeiro momento, é importante também considerarmos as legal techs, que são empresas que buscam soluções jurídicas e muitas vezes acabam exercendo atividades que são restritas à advocacia e, por que não dizer, acabam também por tomar certa parcela do mercado. O que eu quero fazer neste primeiro momento é conscientizar a todos nós, advogados, advogadas, acadêmicos e acadêmicas de direito, que muito embora o nosso mercado seja um mercado competitivo em certa medida, não é um mercado saturado. Mas não é um mercado saturado para o bom profissional, para aquele profissional que se destaca no mercado de trabalho. E é sobre este destaque que eu quero conversar com vocês neste nosso bate-papo. Pensemos, todos nós, advogados e advogadas, cursamos a faculdade de Direito. Tivemos as mesmas disciplinas. Estudamos, talvez, com os mesmos livros de doutrina. Pesquisamos a mesma jurisprudência. O que faz de um advogado, o que faz de uma advogada ir além dos seus colegas de faculdade? Basta que nós olhemos um pouquinho para trás e relembremos os nossos tempos
nos bancos da faculdade e verifiquemos como e onde estão os nossos colegas hoje em dia. Caminhos diferentes, status diferentes, situações e condições igualmente distintas. O que fez com que uma pessoa, um profissional, se destacasse mais do que outro? Pois bem, se a nossa formação é a mesma, como de fato o é, algumas características levaram esses advogados, essas advogadas, um pouco além dos nossos outros colegas. Justamente as habilidades e as competências. Vamos diferenciar o que vem a ser habilidade e o que vem a ser competência. Habilidade nada mais é do que a capacidade, a destreza de alguém realizar uma determinada tarefa. Competência é mais. Competência é a intersecção entre essas habilidades, entre conhecimento e entre atitude. Se o conhecimento de todos nós é, em tese, o mesmo, ou ao menos está disponível para que tenhamos o mesmo conhecimento, o que vai distinguir um profissional do outro são justamente as habilidades que venham a desenvolver além do que nós aprendemos em sala de aula, além do que nós aprendemos no dia a dia do exercício da advocacia. Pois bem, quando tratamos em habilidades, nós tratamos do que chamamos de soft skills e hard skills. Iniciemos pelas hard skills, que são as competências tangíveis, são as competências que nós podemos enumerar. É a capacidade técnica de cada um de nós. A nossa formação em direito, a nossa formação em uma ciência co-irmã, o nosso domínio de idioma estrangeiro. Para que fique mais claro para todos vocês que estão conosco, são aquelas habilidades que nós costumamos relacionar em nosso currículo. Os cursos que fizemos, as graduações e pós-graduações, as extensões. Já soft skills não são habilidades tangíveis, não são enumeráveis, muito embora possam ser mensuradas. As soft skills são habilidades comportamentais, habilidades pessoais e interpessoais. Eu poderia dar aqui, como exemplo de soft skills, a ética, a habilidade de falar em público, a habilidade de conduzir uma sustentação oral perante um de nossos tribunais, ou até mesmo uma audiência, a capacidade de comunicação, a capacidade ou habilidade de desenvolvermos outras características que efetivamente são aquelas que nos destacarão em relação aos demais. Vou dar um exemplo aqui para que fique um pouco mais claro para todos nós. Tem um grande colega de faculdade, estudou comigo na mesma faculdade, o primeiro pós-graduação nós fizemos conjuntamente. É um advogado que tem o mesmo tempo de carreira, lá se vão quase 25 anos de formação. É um advogado absolutamente técnico, mas é um advogado que não se sente preparado para promover uma sustentação oral em um tribunal. Ele nunca desenvolveu esta habilidade de falar em público, a habilidade
de defender o seu ponto de vista, ou melhor dizendo, o ponto de vista de seu cliente, em uma tribuna. Isso não faz com que ele seja um advogado menor ou maior, mas isso faz com que ele não possa exercer a sua advocacia da forma tão extensa que ele poderia exercitar. Então, percebam, o que eu quero dizer às senhoras e aos senhores, também aos acadêmicos e acadêmicas de direito, além de nossos colegas que nos assistem. O que vai efetivamente diferenciar um profissional do outro é o desenvolvimento dessas habilidades. E muitos me perguntam, Fernando, é dom. Exercer a advocacia é dom. Falar em público é dom. Ter liderança é dom. Saber desenvolver a sua marca pessoal é dom. Saber exercer o marketing jurídico ético é dom. E eu digo não. Poucos, muito poucos, são aqueles que efetivamente nasceram com este dom. A grande maioria, todos nós, desenvolvemos este dom. Eu costumo dizer que não é dom, a bem da verdade é exercício. Todos nós temos plena capacidade de desenvolvermos essas habilidades, desde que tenhamos a propositura de desenvolvê-las. Pois bem, por que é importante desenvolver essas habilidades? Em que medida é importante? Eu costumo sempre, nos bate-papos que eu tenho com alunos e alunas, com colegas, de lembrar uma passagem do livro Alice no País das Maravilhas, que, a bem da verdade, é uma reprodução de um pensamento de Sêneca. Certa altura da obra, Alice caminha e se depara com uma bifurcação. Não sabe se toma o caminho da direita ou o caminho da esquerda. Quando surge o gato em um dos galhos da árvore, e Alice pede ajuda ao gato e pergunta qual caminho há de seguir. E o gato, ao invés de responder, faz outra pergunta a Alice e questiona onde ela quer chegar. E Alice diz ao gato, eu não sei. E o gato então responde, e aí, parafraseando Sêneca, que aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Esta é uma grande verdade. A grande maioria dos colegas com os quais e das colegas com as quais eu converso e pergunto um pouco sobre a carreira, eu percebo que a carreira não se desenvolveu de forma organizada, de forma estruturada. Simplesmente, enquanto acadêmicos de direito iniciaram um estágio, se formaram em direito, continuaram a trabalhar naquele escritório, ou estão em uma empresa também desde que se formaram, e simplesmente deixaram com que a vida levasse a sua carreira. Quando certo, sem embargos daqueles que porventura possam pensar em sentido contrário, o certo é fazer com que nós tenhamos as nossas mãos as rédeas da nossa carreira. Este congresso tem justamente o objetivo não só de conscientizar você, prezado colega, prezada colega, você, acadêmico e acadêmica de direito, sobre esta condição, sobre a autorresponsabilidade de cada qual sobre as suas respectivas carreiras. Este congresso tem também o objetivo
de apresentar a cada um dos senhores, a cada uma das senhoras, ferramentas, técnicas, para que possamos desenvolver as nossas carreiras com segurança, com habilidade. Eu não desejo adentrar a palestras dos colegas que estão conosco neste congresso, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes. Quantas vezes, durante a nossa vida profissional, também na nossa vida pessoal, nós não nos damos desculpas? Ah, eu não tenho tempo para isso. Ah, eu não tenho mais idade. Eu não consigo. Eu não tenho recursos financeiros. Essas desculpas que nós damos a nós mesmos para não enfrentarmos determinadas situações é o que nós costumamos chamar, no ambiente do coaching, de crenças limitantes. Muitas vezes, nós sucumbimos a essas crenças limitantes. Em sua grande maioria, crenças que nós impomos a nós mesmos, porque é preciso reconhecer que não existe maior sabotador do que nós mesmos. A autossabotagem, ela é muito presente na vida pessoal e, sobretudo, na vida profissional de cada um de nós. Porque, é claro, é muito mais fácil fugirmos a uma realidade, é muito mais fácil fugirmos ao reconhecimento de uma necessidade do que nós deixarmos a nossa zona de conforto, perigosa ou não zona de conforto, já vamos tratar a respeito, para enfrentarmos outras realidades. Então, costumeiramente, nós nos damos desculpas para tornar um pouco menos agressivo, um pouco menos hostil aquela situação e quase que nos autorizarmos a deixar as coisas como elas estão, deixar as coisas fluir de uma forma que muitas vezes não é a forma mais adequada. Eu costumo também dizer, de uma forma jocosa, que embora eu goste muito da pessoa humana que ele é, muito embora eu não goste tanto do estilo musical, quando Zeca Pagodinho canta "Deixa a vida me levar, vida leva eu", nós, coaches, ficamos ao arrepio, porque não é a vida que deve nos conduzir, não é a vida que deve nos levar. Se assim optar, ok, é plenamente legítimo, mas eu prefiro pensar que somos nós que conduzimos a nossa vida. Basta de atribuir a condição atual de cada um de nós a outras situações, a outras pessoas, à economia do nosso país, à situação política que assola as nossas empresas públicas e privadas. Chega de atribuir a responsabilidade a outras pessoas que não a nós mesmos, porque independe da situação em meio à qual nos encontramos, a responsabilidade por nossa vida pessoal e por nossa vida profissional é exclusivamente nossa. Teremos uma palestra sobre autorresponsabilidade e as senhoras e os senhores verificarão quão importante é esta consciência. Trataremos também neste nosso congresso do poder da ação, de como agir. Trataremos mais especificamente das soft skills. Trataremos de tantos outros temas muito relevantes, cujo escopo é trazer às senhoras e aos senhores não só a consciência
sobre a necessidade de pensar a advocacia de um outro modo, mas impeli-los a refletir e apresentar técnicas e ferramentas que muito os auxiliarão, que muito auxiliará a todos nós. Eu há pouco disse sobre a talvez perigosa ou não zona de conforto. Eu assisto muitos colegas, coaches renomados, que impelem os profissionais a deixarem a zona de conforto. Saiam da zona de conforto, se arrisquem. Está com medo? Vá com medo mesmo. Eu tenho uma outra visão, e novamente, sem embargos daqueles que, porventura, pensem de forma diferente. Ora, a zona de conforto nada mais é do que a região que nos dá segurança. A região, como o próprio nome já diz, que nos é confortável, que não nos provoca nenhuma espécie de questionamento, nenhuma espécie de desequilíbrio, nenhuma espécie de preocupação, por assim dizer. Então, vou dar um exemplo às senhoras e aos senhores. Hoje, com quase 25 anos de carreira, participar de uma audiência está na minha zona de conforto. Eu já errei e acertei tanto em minha vida, eu já vivi tantas experiências, que hoje eu posso dizer que nenhuma audiência, por mais complicada que possa parecer, está fora da minha zona de conforto, porque eu me sinto seguro a fazer. Sustentação oral no tribunal também, mas nem sempre foi assim. Quando eu realizei as minhas primeiras sustentações orais nos tribunais aqui do estado de São Paulo, eu confesso às senhoras e aos senhores que eu ficava desconfortável. É claro, era novo para mim, eu não tinha a técnica, eu não tinha desenvolvido as soft skills, as habilidades necessárias para uma sustentação tão eficaz, como as que hoje realizo após quase 25 anos de carreira. Não fazia parte da minha zona de conforto. Então, eu desenvolvi habilidades. Eu fui procurar desenvolver a oratória. Eu fui procurar desenvolver, inclusive, a postura física que eu tinha em uma tribuna. Isso não me tirou da zona de conforto. Simplesmente fez com que a minha zona de conforto se ampliasse. O que eu quero dizer com isso, senhoras e senhores? Que não necessariamente nós devemos sair da nossa zona de conforto. O correto, na minha opinião, é ampliarmos esta zona de conforto para que as novas atividades, para que os novos desafios nos sejam seguros. Está talvez aí a grande sacada que eu queira trazer aos meus colegas, às minhas colegas e futuros colegas e futuras colegas que nos assistem Brasil afora. Com o desenvolvimento das nossas habilidades, nós vamos ampliar a nossa zona de conforto. O ideal é que nós permaneçamos nessa zona de conforto, que nós permaneçamos nesse status de vida que nos é seguro. Mas o segredo está em desenvolver habilidades e competências para que esta zona seja ampla, cada vez mais, que ela seja ampliada. Por quê? Porque o exercício da advocacia não se resume apenas, então, somente
na questão técnica. O nosso cliente espera de nós além do que parece o mínimo. Espera de todos nós, advogados e advogadas, mais do que cumprir prazos, mais do que defender perante o judiciário ou até mesmo extrajudicialmente os seus interesses. O grande segredo da advocacia, do crescer na advocacia, muitas vezes está em surpreender esses clientes, em trazer para os clientes questões que ele nem pensava ser possível haver. Dou um exemplo aqui para vocês. Eu coordenei um grande escritório aqui de São Paulo, antes de ter a minha própria banca, e esse escritório já há algumas décadas se preocupava muito com estatística, se preocupava muito com números. E chegou a um ponto que no nosso sistema nós podíamos saber, cliente a cliente, quais os pedidos e, dentre esses pedidos, quais as ações que os contemplavam, a ponto de eu saber, por exemplo, advogávamos para uma grande rede varejista, de saber que em uma determinada loja, em um determinado estado do Brasil, em um determinado setor, nós tínhamos, por exemplo, não me recordo o número corretamente, mas nós tínhamos, por exemplo, 3, 4 pedidos de assédio moral. Isso nos propiciava a investigar, neste caso, a razão deste assédio moral. E nós percebemos que sempre estava ligada a uma determinada pessoa, a uma determinada gestora de um dos setores dessa rede varejista. Então, nós apresentamos para o nosso cliente esta realidade, pedimos o treinamento e o retreinamento daquela colaboradora e, eventualmente, o seu afastamento. O cliente ficou absolutamente impressionado que nós chegamos ao ponto de lhe dizer que naquele setor, aquela pessoa, daquela loja, daquele estado, estava provocando prejuízo à empresa, porque a empresa acabava por ser condenada por assédio moral. O cliente nunca esperou isso. O cliente nunca pôde imaginar a origem deste problema. Porque muitas vezes, para o nosso cliente, o processo judicial é um número. Ele está preocupado com a provisão, ele está preocupado com o número de demandas. A tese, a defesa, o empenho é nosso. Ele já parte do pressuposto que nós faremos isso com excelência. Quando nós apresentamos ao cliente esta situação, ele se sentiu muito mais do que bem tutelado. Ele se sentiu prestigiado pelo escritório. Por que eu estou dando este exemplo aqui? Será que nós surpreendemos os nossos clientes? Será que nós não estamos apenas e tão somente no nosso dia a dia cumprindo o mínimo que de nós é esperado? Qual a última vez que nós apresentamos para um de nossos clientes uma solução legal, ética, porém criativa? O que eu quero dizer com isso, senhoras e senhores, é que nós temos muitos profissionais fazendo o mesmo da mesma forma. Eu também não vou adentrar as palestras futuras, mas eu quero fazer uma breve menção à teoria dos oceanos. De uma forma bastante superficial, bastante básica, vamos pensar em duas espécies de oceano. Um oceano azul e o oceano vermelho. O oceano vermelho é aquele oceano de mar revolto,
de ondas grandes, com muitas pessoas. É difícil nadar, é difícil sobreviver. Já o Oceano Azul, com as suas águas mais plácidas, com poucas pessoas, é muito mais fácil sobreviver, é muito mais fácil se destacar. Vamos trazer essa teoria tratada agora de uma forma bastante superficial para a nossa realidade. Vamos imaginar o advogado recém-formado que decide atuar, por exemplo, no direito civil. Eu vou atuar no direito civil. Vou atuar na parte de responsabilidade, na parte de família, vou atuar na parte de contratos, na parte de obrigações. Eu pergunto a todos os colegas e colegas que estão nos assistindo: quantos advogados nós temos hoje que advogam nesta mesma seara? Muitos. E eu pergunto agora, num outro exemplo: quantos advogados, por exemplo, nós temos que são especializados em direito aeronáutico, ou mesmo em direito marítimo? Muito poucos. Aqueles advogados que estão fazendo o mesmo, da mesma forma, estão nadando no Oceano Vermelho, estão buscando sobreviver. Aqueles advogados que estão, por sua vez, no Oceano Azul, estão nadando de braçadas. Qual é a grande ideia de sair do Oceano Vermelho para o Oceano Azul? É justamente ou atuar em um nicho que poucos advogados atuam, ou ser um profissional de destaque entre outros tantos profissionais. E há uma grande diferença. No Oceano Vermelho, como temos muita concorrência, os advogados acabam negociando preço, acabam negociando honorários. E aí nós assistimos verdadeiros leilões. Se o colega ao lado estipulou R$ 5.000 para uma ação, eu estipulo 4.000 e há quem estipule R$ 3.000 para pegar a causa. Já aqueles advogados que estão no Oceano Azul, eles não discutem valor de honorários. Quando muito, eles discutem contrato, forma de pagamento. E como sair de um oceano para o outro? Foco. A palavra é foco. Não adianta o profissional, em minha opinião, e novamente respeito às opiniões contrárias, não adianta nada o profissional fazer tudo, porque não fará bem este tudo. Ao passo que o advogado, se ele tiver foco, ele vai poder desenvolver as suas habilidades, as suas competências para, dentro do nicho escolhido, ser uma autoridade. Falaremos neste congresso sobre a construção da sua imagem, da sua persona, o que é muito importante. Vou dar um exemplo, atento aqui ao tempo que eu tenho de exposição. Vamos imaginar o advogado que atua na área civil, também na área trabalhista, também na área penal, também na área tributária, também na área societária. Será que este advogado, esta advogada, será uma autoridade? Difícil seja uma autoridade em todos esses nichos. Não acredito haver alguém que seja autoridade em todos esses nichos. Vamos pensar agora aquele advogado que se formou, que tem aí uma história na advocacia trabalhista, por exemplo. Ele foca: eu vou advogar na área trabalhista.
Pois bem, muito embora tenha habilidade para advogar tanto para a parte reclamante como para a parte reclamada, ele foca, ele advogará para reclamadas, principalmente para empresas. Dentro deste nicho, empresas, ele vai optar por exemplo, empresas de telecomunicação, as telecoms. Veja, ele é um advogado trabalhista especializado na defesa de interesses patronais de empresas de telecomunicação. Ele não terá muito mais oportunidade, muito mais competência neste nicho específico, ele vai conhecer tão a miúde, de forma tão específica, todas as características particulares deste nicho, que certamente ele se tornará uma autoridade. Ele poderá escrever a respeito, ele poderá promover encontros, proferir palestras a respeito deste tema, e sendo reconhecido como um advogado especializado em direito trabalhista patronal, na defesa de empresas de telecom, ele será conhecido neste nicho. E, portanto, ele será, ao invés de buscar clientes, ao invés de prospectar, ele será procurado por estes clientes. É um exemplo bastante rápido, mas para que nós entendamos que é muito importante ter foco. É muito importante nós pararmos para refletir em nossa profissão para sermos uma autoridade, para podermos nadar no oceano azul. E de todas soft skills, de todas as habilidades comportamentais, eu gostaria de encerrar a minha fala, já dentro absolutamente de meu tempo, para dizer às senhoras e os senhores que eu considero duas habilidades muito importantes, se não as principais. Perseverança. Persevere. Acredite. Organize e reorganize a sua carreira, sempre que necessário se fizer. E a maior de todas as soft skills, a mais importante de todas as habilidades pessoais, ética. Exerça a sua advocacia com ética, em respeito ao seu cliente, em respeito à sociedade, em respeito ao juramento que você, prezado colega, você, prezada colega, fez em sua graduação e que você, acadêmico, e você, acadêmica de direito, o fará. Brevemente, as minhas palavras, eu sei que no decorrer deste congresso, os nossos congressistas falarão com mais propriedade, com mais verticalidade sobre os assuntos que eu abordei neste meu momento de uma forma superficial. Muito obrigado por sua presença. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro Congresso Nacional de Coaching Jurídico, evento da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Nacional. Muito obrigado e permaneçam